Shalom Adonai, Deus abençoe. Eu sou o apóstolo Cláudio, pela misericórdia de Deus, e eu quero aqui nesse dia chamado hoje, já te convidar para estar conosco hoje à noite, a partir das 19h30. Nós estamos numa campanha poderosa, campanha de Ruth, e eu quero aqui meditar numa palavra para o meu e seu coração, a qual está baseada aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Preste atenção, está escrito assim: segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Bom, o livro de Hebreus, ele é bem claro quando ele trata acerca da santificação. É muito fácil nós ouvirmos as pessoas, até muitos, perguntar o que é uma santificação. No meio evangélico não tem ainda, que muitos analisam a santificação ou pensam numa santificação, eles praticamente, biblicamente falando, teologicamente, eles não sabem o que é uma santificação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Isso não veio do homem, é dom de Deus. Não é pelo esforço humano. Se Deus já te salvou, se você já recebeu a Cristo, glorifica o nome do Senhor. Pastor, tem aquela frase que muitos dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Peraí, como entender uma vez salvo, salvo para sempre? Para nós tentarmos elucidar esta questão, nós temos que ir lá para o livro de Gênesis. A Bíblia é bem clara quando Deus ele faz o homem. A Bíblia não fala que ele fez na terra. A Bíblia diz que ele tirou do pó da terra. Presta atenção, do pó da terra. E ele então fez o barro, que é o homem. Ele fez o homem, fez nas suas mãos. Por quê? Nas mãos de Deus. Porque tudo que Deus fez é bom. A Bíblia diz, em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele diz: isso é muito bom. Então, se nós somos bons, então por que nós somos condenados? Como entender o processo da santificação? Como entender o processo da salvação? Primeiro, nós entendemos que Deus, quando fez Adão, quando assim como Jeremias, ele desceu na casa do oleiro, aonde Deus revelou para ele, e ali ele via o homem fazendo um vaso com a mão, e o vaso se quebrou na mão de Deus. Não significa que Deus quebrou o vaso, mas que o vaso quebrou na mão de Deus, e Deus fez o vaso. Deus estava declarando para Jeremias que é Ele que nos fez. Ele nos fez na palma da sua mão. Depois a Bíblia diz em Gênesis ali, que depois que Deus fez o homem, que soprou na narina, a palavra do Senhor diz que ele colocou então no jardim do Éden, plantou o jardim do Éden, e aí colocou ou depositou o ser humano. Quando Deus fez o homem, ele fez, nós fomos criados em Adão. Não é que Deus fez um por um, Deus não fez um por um. A natureza santificadora, a natureza já estava em Adão. Quando Deus soprou, o próprio Deus já entrou. A consequência da multiplicação que assim ia ocorrer seria em Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa disso todos nós pecamos. Como? Tem pessoas que você vai evangelizar e diz assim: mas pastor, como é que eu pequei? O pecado que pecou foi Adão, e eu não tenho nada a ver com Adão. Ele pecou, não, mas nós fomos feitos em Adão.
Então a promessa de Deus que estava em Adão estava em toda a raça humana, né? Então, assim como Adão pecou, então a natureza pecaminosa, ele atingiu a todos os seres humanos. Então todos os seres humanos se tornou pecador. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão. Então por um homem veio o pecado, e também por um homem veio também a vida, que é o próprio Jesus. Então se por Jesus veio a vida, a salvação, então nós crucificamos a nossa carne, como diz Paulo no livro de Gálatas, que nós já crucificamos a nossa carne. Mas nós sabemos que nós somos feitos de três coisas. A tricotonia também está nos seres humanos. Por exemplo, nós somos feitos carne, alma e espírito. Bem verdade. Primeiro, o corpo vai morrer, ele vai para a terra, né? O espírito, ele vai para Deus que nos deu, e a alma, ele vai ou para o céu ou para o inferno. Isso aí nós já sabemos. Mas a questão é o seguinte: se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Nós morremos em Cristo. Então o pecado não pode operar mais na nossa carne. Porque se Jesus nos libertou, então estamos libertos. A Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas porque muitos falam que é pecador, muitos falam que peca, muitos falam que é isso. Por quê? Porque ainda que Jesus nos libertou do pecado, a natureza pecaminosa de Adão está em toda a raça humana. E aí é uma luta entre a carne e o espírito, lutando ali, né, para poder satisfazer a vontade ou da carne ou a vontade do espírito. Muito bem, nós sabemos disso, mas como é que nós vamos separar, como é que vamos entender a nossa salvação? Porque a Bíblia diz em Romanos que nós já estamos salvos. Se Jesus nos salvou, nos libertou, verdadeiramente somos livres, somos salvos. E a salvação não é pelo mérito da carne, pela força da carne. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você ensina bem, não é porque você é apóstolo, não é porque... Não. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Então é Deus que opera, onde está escrito em Romanos, no seu capítulo de número 9, quem é o barro para contender com o oleiro. Mas muito bem, então como analisarmos essa luta que Paulo está nos ensinando? Essa luta constante, que Paulo, ele se sentia um aborto. Paulo, ele lutava contra a carne. Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Então Paulo está ali, não significa que Paulo está perdendo a salvação. Não, Paulo está lutando. É por isso que ele diz que o homem que corre, muitos correm por uma coroa, né? Uma coroa incorruptível. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, né? Então é uma luta diária, não somente eu, como você, todos nós temos que estar. Não significa que ninguém é melhor do que o outro é mais santo do que o outro. Não existe isso. Por exemplo, em uma santa ceia, você está numa santa ceia, a Bíblia diz: analisa você a si mesmo. Você não deve analisar ninguém, mas analisa você. O que você vai analisar? Será que eu posso tomar da ceia? Será que eu posso comer dessa ceia? Será que o meu pecado vai me condenar? Peraí, mas se Jesus já crucificou, então por que o pecado vai te condenar? É aí que está. A concupiscência pecaminosa é que faz você pecar. Quer ver uma coisa? Quando Jesus, ele deixou bem claro que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, estava mostrando para todos nós que todos nós somos pecadores, mas vindo ele, somos libertos. A Bíblia não diz que Jesus tirou o pecado do mundo.
a Bíblia diz que Jesus tira o pecado do mundo. Então, se Jesus tira o pecado do mundo, há de se conver que tem que ter um processo. Qual é o processo? É um processo abstrato. Aquilo que está dentro de você, que é a ação pecaminosa da sua carne, ela tem que sair para se tornar abstrato, para que o Senhor possa aniquilar o pecado da carne. É assim. Por isso que Deus falou para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? O que Adão fez? Adão, em vez de reconhecer o pecado, ele passou a responsabilidade para a sua mulher, dizendo que o culpado era Deus, por Deus ter dado a mulher. E a mulher para a serpente, trazendo consequência desse pecado que entrou em todo mundo, onde a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, já está morto no maligno, fez com que Jesus viesse buscar aí morrer por nós, pelos nossos pecados. É por isso que ele diz lá, quando fala com Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a luta você vai ter constante. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, ele diz assim, sobre a batalha espiritual. Ele deixa bem claro, meu querido: no demais, irmãos meus, permanecei firme no Senhor e na sua força. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos permanecer em Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta e cilada do maligno. Então Paulo, ele diz que nós estamos nessa constante guerra. Quer ver uma coisa? Quando Paulo estava escrevendo a sua carta, ele diz bem claro: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ali acabou a briga e o combate, porque ele estava indo para a glória. Mas enquanto estamos na terra, nós estamos no combate. O combate é contra o pecado da carne, a carne pecaminosa. Então nós temos que lutar contra o pecado, e há um processo. E aí você me diz: pastor, como que nós vamos terminar ou vamos ocorrer esse processo? É bem claro. Primeiro, saber o que é santificação, porque a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então vamos lá, o processo da santificação. Primeiro, a palavra santo, ou seja, ela está no grego, que significa raviar, ou seja, ela quer dizer separado por Deus ou separado por Cristo. E selados, ou seja, selados é o primeiro conceito, né, que nós podemos obter aqui acerca da santificação. Nós somos selados e é um processo de arrependimento que começa a acontecer naqueles que creem, naqueles que acreditam. Ele se torna, então, depois de acreditar, ele se torna em propriedade de Deus. Aonde está escrito isso? Nós podemos observar em Efésios, no seu capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Eu estou com a Bíblia aqui, eu quero ser rápido por causa do nosso tempo, mas vamos lá. Efésios capítulo de número 1, né? Versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão, preste bem atenção. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Olha só. E também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ou seja, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então nós temos aí o primeiro passo de uma santificação. Nós podemos contemplar aqui no livro de Efésios,